Olá pessoal, nesse vídeo eu queria estar conversando com vocês sobre lucidez sonambúlica e estado sonambúlico. São questões muito parecidas e eu não vou estar falando aqui a nível técnico-científico, tá? Eu vou estar falando isso a nível prático e o que é que esses estados têm em comum, ou até onde vai, ou qual é o benefício, ou até mesmo o que são eles, tá? Se você vem no meu canal para assistir apenas coisas de magnetismo, você está correto, tá? Só que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de hipnose, porque é necessário, né? O magnetismo, eles estão ali, magnetismo e hipnose estão muito próximos, no entanto, agem de forma completamente diferente, aonde a hipnose ela se utiliza de estados alterados de consciência para dar sugestão e fazer suas terapias, independente se é sugestão ou não. Tem suas metodologias, lógico, enquanto o magnetismo ele não trabalha com sugestão e não trabalha necessariamente com estados alterados de consciência, tá? Isso não quer dizer que o magnetismo não gere estados alterados de consciência, mas o foco do magnetismo é cura. Sei que essa palavra é complicada para a gente estar falando, mas é isso mesmo. O magnetismo ele tenta ser uma medicina holística, uma medicina bioenergética. Estou tentando colocar isso em palavras para vocês. E o magnetismo ele não foca tanto no estado alterado de consciência, seja qual ele for. Só que nesse vídeo a gente vai estar falando sim sobre o estado alterado de consciência, que é a lucidez sonambúlica e o sonambulismo, lucidez sonambúlica e sonambulismo magnético são as mesmas coisas, são sinônimos, mas seria a lucidez sonambúlica e o estado sonambúlico. Na hipnose, existe um estado profundo, onde eles colocam o nome de transe sonambúlico. Acredito que seja por pura referência do próprio magnetismo, que trouxe essa palavra sonambulismo, trouxe o sonambulismo para dentro desses estados alterados de consciência com uma relação com o próprio sonambulismo. Sonambulismo natural, aquele que as pessoas acordam de noite. Só uma referenciazinha a mais. Os magnetizadores espíritas, eles ligam sim a capacidade de uma pessoa ser sonambúlica, independente se é possível na hipnose ou é possível colocar ele nesse estado através de magnetismo, mas eles ligam essa capacidade com pessoas que têm o próprio sonambulismo natural. Aquele sonambulismo das pessoas acordam à noite ou acordam quando estão dormindo, acordam, tá? Tem a sua... conseguem conversam com coisas, se movimentam, fazem coisas enquanto estão dormindo. Por essa relação, não relação, mas com esse exemplo de estado alterado de consciência, eu acredito que o sonambulismo natural seja considerado um estado alterado de consciência. Acredito que sim. Enquanto as pessoas estão dormindo, parece que ela tem um mínimo de lucidez, né? Por mais que seja meio que opaca, mas parece que tem. Então, assim, o magnetismo pegou esse nome, trouxe para dentro do magnetismo, trouxe esse nome para dentro do magnetismo para exemplificar o que era uma pessoa quando chegava em um estado provocado pelo magnetismo. Por isso que o nome é sonambulismo provocado ou lucidez sonambúlica. Esse é o nome, apenas como uma analogia com o próprio sonambulismo natural. E é por isso que a gente tem que diferenciar. Eu não sei estatisticamente se as pessoas que têm sonambulismo natural conseguem, por uma, não sei, assimilação qual, conseguem, através da hipnose ou através do magnetismo, alcançar esse transe profundo no qual o magnetismo chama de lucidez sonambúlica ou sonambulismo provocado, e a hipnose chama de transe sonambúlico. Só que, tá vendo que eu estou colocando o lucidez sonambúlica provocado pelo magnetismo e estado alterado de consciência, transe sonambúlico provocado pela hipnose como as mesmas coisas? É isso que eu estou querendo conversar com vocês. Talvez elas não sejam a mesma coisa. Por que eu estou dizendo talvez? Porque é lógico que a gente precisa sim de um magnetizador que tenha um entendimento sobre hipnose, ou talvez um hipnotizador que tenha um entendimento do magnetismo para estar provocando esses estados. Esse estado ou esses estados em uma única pessoa e está correlacionando eles. Mas antes de se aprofundar um pouquinho nisso, se você me conhece, legal, maravilha. Se não me conhece, se inscreve no canal.
Eu não gosto muito de pedir isso, mas eu vejo que é um pouco necessário. Deixa também tua dúvida aqui embaixo, caso você tenha uma indicação de tema. E também aqui embaixo tem alguns links para o meu podcast, onde eu também converso um pouco mais sobre isso, no entanto, mais aprofundado, um papo um pouco mais longo. E também tem lá meu Instagram e uma lista de transmissão lá no WhatsApp, onde eu coloco algumas coisinhas para vocês. Voltando, mas ao mesmo tempo não voltando para esse tema, algumas pessoas perguntam se na lucidez sonambúlica, lembrando, lucidez sonambúlica provocado pelo magnetismo, tem vídeo aqui no canal eu demonstrando essa técnica, provocado pelo magnetismo. E, peraí, calma, que eu quase me perco. Algumas pessoas perguntam se a lucidez sonambúlica provocada pelo magnetismo também é comum conseguir dar sugestões diretas, ou melhor, a pessoa que está passando por esse estado conseguir aceitar sugestões diretas, assim como no sonambulismo da hipnose é possível. Sim, é possível. Assim como o magnetizador ele é a lei, tá, entre aspas, para o hipnotizado, assim também é o magnetizado. No entanto, a gente sabe da importância que é o rapport para a hipnose. O rapport seria aquela empatia, para quem for um pouco de fora, não entender esses termos. Seria aquela empatia que você causa, não teria outra palavra a não ser mesmo empatia. Você conseguir mostrar para a pessoa confiança, autoridade, dela acreditar em você, dela confiar em você. No magnetismo isso é super crucial, tá? Super crucial. Primeiro, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue chegar, ou nem todas as pessoas estão 100% favoráveis a chegar nesse nível de transe a todo momento. Assim também é no magnetismo. Apesar que o Lafontaine, que é o marronzinho primeiro daqui de baixo, que vocês mal conseguem ver, Lafontaine fala que todas as pessoas que ele tentou colocar em estado de transe sonambúlico, ele conseguiu. Transe sonambúlico não, mas na lucidez sonambúlica, no sonambulismo provocado. Enquanto o Barão de Putet fala que 20% da população, sim, pode chegar nesse transe. E aí também tem essa porcentagem para o pessoal da hipnose. E a gente sabe que tem essa dificuldade, tá? Mas, se você coloca uma pessoa no estado de transe sonambúlico, a hipnose ela trabalha muito bem em cima de algumas sugestões, mas não necessariamente, lógico, você precisa de um transe tão profundo para dar sugestões. Sabemos disso. E no magnetismo, o foco não é transe e não é sugestão direta. Se o foco for transe e sugestão direta, faz hipnose, isso é muito mais eficaz. Eu gosto de comparar que é como se eu fosse não era bom o exemplo, mas é como se eu fosse... queria um exemplo melhor, porque eu lembrei de um exemplo de guerra, mas vamos lá. É como se eu fosse matar alguém com um tanque, um tiro de canhão, onde qualquer outra arma mais fácil seria. Foi um exemplo tosco, mas foi o que eu melhor consegui lembrar. Não estou dizendo que o magnetismo ele é superior à hipnose, mas que é mais complexo, não é tão complexo, na verdade é mais trabalhoso você colocar uma pessoa no estado alterado de consciência da lucidez sonambúlica simplesmente para dar sugestão, muito mais fácil através das técnicas que conhecemos na hipnose, que tem inúmeras delas para você conseguir esse estado profundo, então não é tão necessário assim. Sem falar que quando a gente coloca uma pessoa através do magnetismo, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, através do magnetismo, a gente coloca a pessoa nesse estado comum que as pessoas chamam entre lucidez sonambúlica ou sonambulismo provocado pelo magnetismo, ou o transe sonambúlico, eles colocam como se fosse uma única coisa. E aí, se você é hipnotista, com certeza você vai dizer que a hipnose está certa. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, mas eu vejo que tem coisas diferentes aí acontecendo, aonde a pessoa que é hipnotizada para chegar nesse transe, ela fica super passiva, esperando você ditar as coisas acontecerem, enquanto no magnetismo acontece literalmente uma lucidez. É lógico que você precisa de um caminho para provocar essa lucidez, e nem todo mundo está favorável a isso, mas é visto que pessoas, quando estão nesse estado de transe, necessariamente ela não vai precisar de aceitar a sugestão. Lembra que eu falei que o magnetismo não precisa de transe, né? Sim, ele não precisa. Para terapia no geral, não. Mas quando a gente quer essas ferramentas de lucidez sonambúlica ou sonambulismo provocado, aí a gente precisa falar de transe. E também quando a gente começa a falar sobre sono magnético, que também é terapêutico, tá? Mas, no geral, o magnetismo não precisa de transe.
Porque você tem que ter muita coisa para trabalhar com ela. Uma delas são as inúmeras e várias faculdades que são acesas nesses momentos de transe profundo provocado pelo magnetismo. E possivelmente tem transes mais profundos do que esse, mas no transe sonambúlico, que o pessoal da hipnose chama, mas que como nós magnetizadores chamamos, na lucidez sonambúlica ou no sonambulismo provocado, a pessoa tem faculdades acordadas naquele momento. Muitas das vezes ela nem vai lembrar quando sair daquele estado, sabemos que isso acontece na hipnose também, mas quando ela está lá, ela tem às vezes clarividência, ela tem às vezes diálogos com sim mortos ou pessoas desencarnadas, dependente de como você usa, qual a terminologia que você usa. E outra coisa, eu estou falando sim coisas que começam a entrar mais na espiritualidade, mas se você não concorda que o magnetismo é algo da espiritualidade, é algo além do corpo físico, você está um pouco enganado, você realmente talvez concorde mais com a visão dos hipnotistas. E eu não estou querendo fazer timinho aqui, tá? Mas é porque a maioria dos hipnotistas tem uma visão um pouco mais racional sobre essas coisas. Tem pessoas que estão ali dos dois lados, assim como eu. Eu vejo ferramentas belíssimas, no qual eu precisei me aprofundar mais no magnetismo. Eu vi que tem muita coisa para aprender ali e foi aonde eu mais gostei. Então hoje eu só estudo magnetismo. Nesse estado alterado de consciência provocado pelo magnetismo, algumas pessoas têm clarividência no sentido de que patologias que outros têm e estão naquele local, ou que você pode conversar com o sonambúlico naquele momento, sonambúlico lúcido provocado pelo magnetismo naquele momento, e ele pode passar não só tratamentos, mas dizer qual a doença e dizer quando vai ficar bom. É possível fazer isso, é lógico que isso vai depender da faculdade que for acordada naquele momento, dependendo de cada pessoa. Não à toa que os magnetizadores do passado chamavam eu estou levando o meu sonambúlico, como o Barão do Poté tinha o seu, como o grande Pussegui tinha, acho que é o Lucas, um dos primeiros, era até, se eu não me engano, ele era iletrado, não tinha conhecimento tradicional, não era estudado, digamos assim, e no momento de lucidez ele parecia assim uma pessoa com bastante conhecimento. Então, naquele momento, qual é a graça de eu dar uma sugestão direta para aquela pessoa que está ali para ser uma ferramenta de diagnóstico? Sabemos, é lógico, que acho que as leis não deixam a gente fazer isso através dessas questões de cunho espirituais, digamos assim, diagnósticos e também tratamentos. Como no livro do Barão do Poté, uma pessoa tem uma patologia, o sonambúlico disse que era para ela comer 26 pêssegos, e ela comeu 26 pêssegos e ficou boa da patologia. Pode ter ali, lógico, uma crença, um efeito placebo? Pode, por que não pode? Lógico que pode, mas será que aquele efeito placebo, mesmo se for um efeito placebo muito feito por medida? Se no mínimo for efeito placebo, é interessante mesmo assim? Não sei, mas eu acredito, nesse caso, eu não quero colocar esse caso como algo real e... não, mas temos outros casos fabulosos, onde sonambúlicos dizem que tal patologia é causada por uma artéria na perna que está entupida, e isso leva ao médico e é comprovado pelo médico, entende? Isso sim, são sim questões muito visíveis. O exemplo do pêssego é proibido, eu não sei dizer porquê, mas lembra do exemplo da veia que estava entupida, ou da artéria que estava entupida? Olha aí, às vezes o seu tato, que é uma ferramenta de percepção energética, não está muito bom, e aí você utiliza o sonâmbulo como uma ferramenta de diagnóstico para verificar onde está o problema. E aí você entra com as técnicas de passe do magnetismo, atuando sobre aquela região e trazendo talvez até mesmo a resolução daquela patologia. Essa é o ápice do sonambulismo provocado no magnetismo, na lucidez sonambúlica. No entanto, não é tão fácil você encontrar uma pessoa que chegue nesse estado e que sua faculdade se acorde naquele momento. Não é tão fácil assim. Precisa ser essa pessoa, ou sonâmbulo, precisa se acostumar nesse estado, ela precisa estar íntimo naquele estado, estar íntimo com o magnetizador e também treinar um pouco essas faculdades, ou essa faculdade, seja qual for que ela tenha ali. O que eu estou querendo dizer aqui é que o magnetismo parece que acorda uma lucidez quando se provoca esse estado alterado de consciência. Na hipnose eu não sei se provoca. O que parece é que na hipnose eles ficam mais muito passivos
e não acorda faculdades ali naquele momento. Mas não quero dizer que se isso é uma lei, tá? Isso pode ser dependendo de pessoa para pessoa, de expectativa para expectativa. Coloco sim essa possibilidade de expectativa. O interessante seria fazer estudos em cima disso, pegando pessoas que são passíveis de chegar nesse transe profundo, inclusive não dizer, nem demonstrar, nem falar o que vai acontecer. Sabemos o poder das sugestões indiretas, não falar e ir testando isso. No entanto, a nível prático, o que a gente vem observando é que sim, esses estados provocados, dependendo da ferramenta que ele for provocado, tem diferença sim, e o magnetismo dá um pouquinho mais de trabalho de conseguir, e os efeitos são um pouco maior a nível terapêutico do que a própria hipnose, e sabemos que os próprios hipnotistas ou hipnotizadores ou hipnoterapeutas concordam com isso. Eles sabem que não precisam de transes tão profundos para que a terapia, a técnica terapêutica, a ferramenta terapêutica ali ocorra e faça o seu efeito no assistido. Bom, espero que vocês tenham curtido. Esse foi mais um debate para a gente conhecer o que o magnetismo faz quando se provoca um estado alterado de consciência e o que a hipnose faz quando a gente compara isso, comparando esses níveis de transe, que são comparados. Não estou querendo comparar as técnicas, tá? São ferramentas, eu não posso comparar uma chave de fenda a um martelo, tá? Mas eu não vou utilizar um martelo para pregar um parafuso, por exemplo, tá? E é isso que eu estou querendo falar aqui para vocês. Para que provocar o estado de transe sonambúlico? Através de magnetismo, só quero dar sugestões diretas. O magnetismo ele vai um pouco mais além a essas questões de lucidez. Acho que é isso, eu falei bastante, 15 minutos, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa teu comentário, tua crítica, seja lá o que for, até mesmo teu dislike se você não curtir o vídeo, tá? Abraço, até mais.